E vamos agora iniciar a leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, segundo a melhor tradução para o Novo Testamento para o português. E o capítulo vai se iniciar dessa forma. Em outra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com mão atrofiada. E os fariseus estavam o observando atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, para poderem acusá-lo. Aí ele diz ao homem da mão atrofiada: vem cá para o meio, vem cá para o meio. Então ele lhes diz: é permitido no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Depois de olhar para eles em redor com indignação, entristecido pela dureza do coração deles, ele diz ao homem: estenda a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada, tão sã quanto a outra. Então os fariseus saíram e logo começaram a conspirar com os herodianos contra ele, como poderiam destruí-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguia, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, até mesmo dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão veio até ele, tendo ouvido das coisas que ele fazia. Por causa da multidão, ele disse a seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que não o comprimissem, pois ele tinha curado a muitos, de sorte que todos quantos tinham doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, enquanto os espíritos imundos, sempre que um ouvia, se prostrava diante dele e gritava, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele seguia dando-lhes ordens severas para que não o tornassem conhecido. Olha que coisa, né? A multidão que estava atrás de Jesus por causa das curas, por causa das coisas que Jesus estava fazendo, não necessariamente por reconhecê-lo que ele era o Cristo, mas por conta dessas coisas. E aí, mais uma vez, você vê Marcos ressaltando mais uma vez essa questão dos espíritos imundos, dos demônios que, quando viam ele, se prostravam, reconheciam que ele era o Filho de Deus. Continuando no verso 13, ele subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, e vieram até ele. Ele designou 12, para que estivesse com ele e para que ele os enviasse a pregar. Preste atenção, por que Jesus chamou os 12? Para que eles enviassem a eles a pregar. Jesus chamou seus discípulos para isso, para fazer discípulos. Esse é o propósito. Eles estavam ali naquela fase inicial, no treinamento com Jesus. Mas esse é o propósito pelo qual Marcos está dizendo porque Jesus chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E também para que tivessem autoridade para curar doenças e para expulsar demônios. A saber, Pedro, um nome que ele deu a Simão. Foi o nome que ele deu a Simão. Não era o nome de Simão, mas era o nome que Jesus deu a Simão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago. E um nome que ele deu a eles foi Boanerges, que significa filho do trovão. A André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então eles entraram na casa e novamente uma multidão aglomerou-se, de tal modo que nem conseguiram comer pão. Quando seus familiares ouviram falar disso, se movimentaram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. Ora, uns dos escribas que tinham descido de Jerusalém começaram a dizer: ele tem Beelzebul, pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Aí ele os chamou a si e começou a dizer-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás já se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode subsistir. Antes tem fim, ninguém pode saquear o bem do homem forte, invadindo sua casa, se primeiro não amarrar o homem forte. Depois pode saquear a casa. Deveras vos digo, todos os pecados dos filhos do homem podem ser perdoados, incluindo quaisquer blasfêmias que possam proferir, mas quem quer que blasfeme contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de condenação eterna, porque diziam: ele tem espírito imundo.
Então, pelo contexto, deixa claramente a entender que pessoas que claramente sabem que Jesus, aquelas coisas que Jesus estava fazendo era por parte de Deus, porque não se fazia aquilo se não fosse pela permissão de Deus. Mesmo assim, eles estavam dizendo que aquilo ali era coisa de demônio, tentando de alguma forma difamar Jesus, fazer com que as pessoas não acreditem em Jesus. E Marcos deixa aqui claro o que seria essa blasfêmia: atribuir coisas santas, que é obra do Espírito Santo, como se fosse obra de Satanás e não do Espírito Santo. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então preste atenção nas coisas que você fala, que você julga por conta da sua denominação, não acreditar nessas coisas, por conta da sua placa denominacional, não fazer tais práticas, e as pessoas acabam atribuindo isso a demônios. Cuidado, cuidado. Dando continuidade, então vieram seus irmãos e sua mãe, e parados do lado de fora, enviaram alguém para chamá-lo. Uma multidão estava sentada ao seu redor. Aí disseram a ele: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, te procurando. Ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam assentados ao seu redor, em círculo, ele disse: vejam minha mãe e meus irmãos, porque quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Bom, aqui terminamos o capítulo 3 e no próximo vídeo vamos entrar no capítulo